Pois, que quinta-feira, hein? Uma quinta-feira negra para o governo Dilma, para o PT, para o Lula, para os lulapetistas. Quinta-feira hoje, olha aqui, ó. Jornal do Comércio de Porto Alegre. Ex-líder da OAS deve citar Lula em delação. Já citou. Não é o único que citou, né? 3 de março. Quinta-feira. O dia, na verdade, nem está sendo pautado por isso. Nem se fala mais do Eduardo Cunha. Porque olha, era 7 horas da manhã, já estava tocando meu WhatsApp aí. Olha só a capa da revista Isto É. Depois eu tive acesso à reportagem completa, é um editorial que é um libelo histórico que desmonta completamente os governos lulopetistas, a Dilma, o Lula, os seus asseclas, o próprio PT. Por que razão? Vocês já sabem. A revista Isto É publicou a delação premiada do senador Delcy Amaral. Desde o primeiro dia, quando o senador Delcy Amaral foi libertado, por ordem do Supremo Tribunal Federal, naquele dia mesmo eu escrevi no meu site e comentei aqui até com vocês. Olha, não tem lógica a libertação desse Delcy Amaral, como não teve lógica nesta quarta-feira a libertação daquela secretária da Odebrecht. Por que eu acho que não teve lógica o caso do Delcy e não tem lógica esse caso da secretária? Porque a única lógica seria eles terem feito delação premiada. Eu cheguei a escrever, fizeram delação premiada, depois todo mundo desmentiu. Não, olha, alguns leitores aqui lulopetistas, que eu tenho alguns aqui lulopetistas, né? Tem gente que não aprendeu nada, nem vai esquecer nada. O pessoal dizia, que barriga, hein? Pô, ele tá de novo dando uma barriga. Barriga no jargão jornalístico é errar uma informação. Eu engoli em seco, mas eu não voltei atrás não, da minha opinião. Eu achava que era isso mesmo. E agora está confirmado. 400 páginas, uma equipe enorme de reportagem da revista Isto É, debulhou tudo ali. Eu li tudo. Não, claro que eu não li a delação premiada, eu li o que a revista Isto É publicou. Aliás, nesta quinta-feira, o site da revista estava assim, estava muito lento, né? O site da revista. Claro, milhares de brasileiros querendo, e no mundo inteiro. Eu falei com o pessoal que me ajuda lá em Londres, todo dia, a respeito do mercado financeiro, e eles, no início desta tarde, já estavam me dizendo, as pessoas aqui em Londres não conseguem entender como é que essa mulher ainda continua no cargo, como é que esse governo continua governando. Claro, eles não conseguem entender porque lá o governo é parlamentarista. Um escândalo desse já teria derrubado o primeiro-ministro, já tinha um voto de desconfiança direto lá, e teria sido derrubado. Mas aqui é presidencialismo, é diferente. Então, na parte da manhã eu fiquei trabalhando assim, que nem um louco, né? Porque estava debulhando aquele material todo ali. Algumas coisas me chamavam muita atenção. E eu coloquei aqui para vocês, assim, de imediato, algumas questões fundamentais que eu considerei como aquelas tentativas da Dilma, usando o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, e o próprio Delcy, para tentar convencer o Lewandowski lá a libertar gente da Lava Jato. Como foi nomeado um ministro Navarro para o Superior Tribunal de Justiça, com o compromisso que ele assumiu, segundo o Delcy, de libertar um dos réus da Lava Jato, coisa que ele tentou mesmo no habeas corpus, mas depois foi derrotado pela maioria no STJ. Isso aí, qualquer pessoa em Porto Alegre que tentasse obstaculizar a atividade jurisdicional ia para a cadeia na hora. A Dilma fez isso, ela é presidente da República. O ministro Eduardo Cardoso fez isso, o próprio senador Delcy Cardoso Amaral fez isso. Eu estou falando só de um aspecto, né? Porque muito mais pavorosa ainda é a descrição do modo como o ex-presidente Lula interferiu para calar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Quer dizer, diz o Delcy Amaral que aquela tentativa dele de dar dinheiro para a família do Cerveró, houve aquela tentativa porque o Lula pessoalmente disse para ele, Amaral, faça isso e eu dou um jeito de
de dar esse dinheiro, né? Ele conta episódios, inclusive envolvendo muito dinheiro, na época do próprio Mensalão, e conta que aquele publicitário, o Marcos Valério, para não dedar o Lula e o filho dele na CPI dos Correios, lá na Câmara dos Deputados, ele exigiu 220 milhões de reais. O próprio Delcídio foi falar isso para o Lula em São Paulo, né? O Lula até depois ficou brabo com ele e mandou o Palocci tratar do assunto. O fato é que esse publicitário não dedou o Lula, nem o filho dele. Tem coisas ali do Arco da Velha, está tudo publicado aqui no meu blog, sobre a refinaria Pasadena, ele dizendo, olha, a Dilma sabia perfeitamente tudo o que estava acontecendo sobre a refinaria Pasadena. Aliás, todos os membros do Conselho de Administração da Petrobras que aprovaram a compra de Pasadena sabiam, inclusive o gaúcho, esse Dr. Jorge Gerdau aí, que vai ter que se explicar sobre isso aí também, essa denúncia do Delcídio, porque ele disse que todos eles sabiam, mas o mais importante de tudo nessa delação premiada é o seguinte, ele está dando nome, está dando datas, está dando locais, está dando valores, está acostando provas assim, mas demais sobre tudo que ele falou. De modo que é o seguinte, claro, até o meio-dia o governo estava assim perplexo, né? Ninguém falava, a não ser o Zé Eduardo Cardoso, que num determinado momento, numa entrevista para jornalista, chegou a dizer, vocês viram? Não, mas ele não tem credibilidade nenhuma. Quer dizer, até 2 meses atrás, quando era líder do governo, a maior autoridade representando o governo no Senado Federal, ele tinha credibilidade. Agora, de repente, ele não tem mais credibilidade nenhuma. Quer dizer, até o meio-dia o governo ficou por aí, mas ninguém quis falar, né? Claro, o que estava fazendo o Lula ali, os asseclas dele, lulopetistas, a Dilma, o PT, esse pessoal todo, estava tentando armar algum jus esperneando aí para durante a tarde tocar um contraveneno, né? Isso veio durante a tarde com aquela velha manobra deles de sempre, né? Desqualificar as denúncias, né? Responder conteúdos, não, conteúdo, o Delcídio Amaral, ele é feio, ele tem um barrigão desse tamanho. Aí o outro dizia, não, mas esse Delcídio Amaral, todo mundo sabe que ele tinha uma namorada lá no Amazonas. Ah, mas isso aí, nem existe essa delação. Foram ouvir o Rodrigo Janot, inclusive, Procurador-Geral da República, que até brincou com os jornalistas, disse, não tem nada, claro, porque, ora, senhores, a delação premiada, a própria revista Isto É, deixa claro ali, não foi homologada ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que do ponto de vista, digamos assim, técnico, a homologação, ela não existe, delação premiada. Mas essa delação premiada está que nem as bruxas, né? Naquele velho ditado aí dos nossos amigos portenhos, que eles dizem, eu não creio em bruxas, pero que elas ai, né? Ou seja, você pode não acreditar nessa delação premiada do Delcídio Amaral, mas que ela existe, né? Então, a única alternativa que existe agora é a seguinte, a Dilma Rousseff, ela não tem mais condições de ficar no governo. Tem que renunciar. Agora, ela não vai renunciar, né? Não vai renunciar. De modo que é o seguinte, a única alternativa que nós temos agora é o impeachment. É o remédio mais rápido que existe para tratar de tirar a Dilma do governo, né? E tratar de levar as investigações adiante, tocar o Lula na cadeia e jogar esse PT, que é uma organização criminosa, na ilegalidade, né? Porque por tudo que está ali dito pelo Delcídio Amaral, nós estamos diante de um fato sem paralelo na história do Brasil. Então é preciso que, em momentos como esse agora, a OAB até já pediu cópia, né, da delação premiada aí para instruir o processo de pedido de impeachment, o exame que eles estão fazendo lá, né? Então, esse fim de semana vai ser, senhores, um dia de cão para o governo, né? E para nós todos, brasileiros, diante deste governo ridículo, antipatriótico e despudorado, para nós todos, só resta agora tratar de ir para a rua mesmo no dia 13 e ficar ali permanentemente, até que o Congresso mande essa gente toda para casa, trate de botar na cadeia rapidamente aqueles que tem que botar na cadeia. Tá bem assim? Nós voltamos amanhã, sexta-feira.